Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. No vídeo de hoje a gente vai dar sequência a esse nosso estudo sobre PCP e vamos falar especificamente sobre os desperdícios da produção. Mas só complementando a aula anterior, de algumas coisas que eu acabei esquecendo de falar, primeiro sobre as células de manufatura, né? Como eu disse, é lógico que tendo uma célula de manufatura, a tendência é a gente reduzir o lead time e reduzir também o tamanho do lote. Só que é lógico que isso só vai ser possível se a gente conseguir dividir a nossa fábrica em famílias de produtos. Então, caso a gente não consiga utilizar o que a gente chama de tecnologia de grupo, né? Que é essa divisão dos produtos que a gente oferece em famílias, onde esses produtos têm características semelhantes, se a gente não conseguir fazer isso, dificilmente a gente vai conseguir formar as células. E aí, não tendo as células, né, naturalmente, isso passa também a ser um fator limitante, né, que vai dificultar que a gente aplique o just-in-time. E outro também que a gente não falou é justamente a confiança dos fornecedores. Os fornecedores precisam aplicar o just-in-time também. Porque se ele não aplica o just-in-time, ou seja, a gente não tem garantia de que ele vai entregar no prazo, no momento certo, na quantidade certa, isso vai nos obrigar a manter estoque. E aí, se a gente manter estoque, a gente vai estar gerando um desperdício, nesse caso, um estoque de segurança, né? Que é para quê? Para que caso o fornecedor atrase ou entregue produtos fora da qualidade, a gente tem uma quantidade ali para poder não interromper a nossa linha de produção. Até porque, se interromper, a gente atrasa para o nosso cliente. Então, a gente se prejudica nessa história também. E uma outra observação importante sobre o just-in-time é que, vamos lá, se a demanda, vamos olhar para a demanda, se essa demanda for previsível e for estável, ou seja, a gente sabe quais são os pedidos firmes e eles não oscilam muito, eles não variam muito ao longo dos períodos, então a melhor alternativa vai ser a programação puxada. E a produção enxuta é um modelo de produção que privilegia a programação puxada. Então ela com certeza vai ser a melhor opção. Agora, no caso dessa demanda ser imprevisível, como que a gente vai produzir imediatamente, né, para atender às necessidades imediatas do cliente, se a gente não tem conhecimento exato sobre elas? E aí, nesse caso, não tem jeito. Se ela é imprevisível, a gente vai ter que produzir just in case. A gente vai ter que produzir para estoque. Nesse caso, para estoque de segurança. Esse estoque de segurança que é formado justamente para atender essa pequena variação da demanda, em função dessa incerteza, né? Agora, se essa demanda for sazonal, ou seja, ela oscila muito, tem hora que ela é muito grande, tem hora que ela é muito pequena, com certeza a gente não vai conseguir aplicar o just-in-time, né? Porque dificilmente a gente vai ter uma capacidade que seja maior do que o pico da demanda, né? Porque isso geraria para a gente um desperdício muito grande. Imagina ter essa capacidade inteira para atender uma demanda pequenininha. Então, talvez o custo para ter essa flexibilidade de capacidade, para atender esse pico de demanda, não compense, né, depois, em termos de preço final, a gente aplicar a lógica do just-in-time. E aí, nesse caso, normalmente o que vai ser mais barato vai ser, de fato, produzir para estoque. Para estoque que a gente chama de estoque regulador, né? Aquele estoque sazonal, que é um estoque que, como a gente já falou, quando a demanda está mais baixa, a capacidade está mais alta, a gente vai produzir para estoque, né? O estoque vai aumentar. Depois, quando a demanda é mais alta, né, do que a capacidade, esses estoques vão sendo absorvidos. Então a gente produz para estoque para a gente ter uma quantidade de produtos acabados para atender a demanda na alta temporada, né, na alta estação, no período de alta. Agora, uma outra alternativa seria a gente variar a capacidade, né? Fazer a capacidade acompanhar a demanda. Ou seja, contratar no período de alta temporada e demitir no período de baixa temporada. Para a operação de serviço, né? Lembrando que serviço não pode ser estocado, você só tem essa opção, né? A única opção que você tem é contratar na alta temporada e demitir na baixa temporada. Só que para a produção de bens, como os bens podem ser estocados, a gente tem essa alternativa, que é produzir para estoque. E aí basta a gente calcular e ver qual que é a mais viável. Se o custo de estoque é menor do que o custo de contratação e demissão, a gente vai produzir para estoque. Se o custo de contratação e demissão for menor, a gente vai fazer a produção acompanhar a demanda. Mas o fato é,
que, nesse caso da demanda oscilar muito, pode ser que produzir para estoque seja a melhor opção. Ou seja, a gente não estaria usando just in time, tá? Então essas são algumas observações que eu deveria ter feito na aula anterior, mas como eu lembrei agora, tô trazendo para vocês nessa aula, tá? Bem, então vamos para o vídeo. Esse vídeo a gente vai falar sobre os 7 desperdícios da produção enxuta, tá? Então a produção enxuta busca identificar e eliminar esses desperdícios no sistema de produção. Para isso, a gente aumenta a responsabilidade do operador em assegurar qualidade e manutenção preventiva dos equipamentos. O foco do pensamento enxuto, né, esse pensamento Lean, é a eliminação de desperdícios, conhecidos pelo termo japonês como muda, em todas as etapas e em todos os níveis do processo produtivo, buscando otimizações ou alterações de ações que geram esses desperdícios. Um dos métodos mais eficazes para a eliminação dos desperdícios foi desenvolvido pelo Ono, o então executivo da Toyota. Ono defendia suas 2 posições em relação aos resultados organizacionais. Na primeira posição, ele acreditava que o aumento da eficácia operacional só tem sentido quando ele estiver associado a uma redução dos custos, os quais vão estar ligados à produção, como o custo de matéria-prima, o custo de equipamentos, o custo da mão de obra, o custo na geração de itens intermediários, custos de energia elétrica, etc. Então a produção enxuta ela vai ter que buscar uma redução desses custos. Nesse aspecto, o sistema just-in-time busca eliminar, reduzir ou eliminar custos desnecessários associados a essas funções, sendo esses relacionados com o tempo de espera entre atividade e produção, um tempo parado de uma máquina. Então imagina uma máquina parada. Isso está gerando um custo da instalação, custo de energia elétrica, um custo do próprio pagamento da mão de obra, do salário dessa mão de obra. Isso é um custo que está sendo gerado, mas a máquina está parada, ou seja, não está sendo convertido em produção. Custo com estoque. O que é um estoque? É um produto, um material, uma peça, que você produziu, mas que não foi vendido, está em estoque. Então, é um custo que não foi transformado em ganho, matérias-primas de produtos acabados ou matérias-primas em processamento. Tempo de transporte de peça. Então, o transporte ele não agrega valor. Por isso que é importante a gente tentar reduzir a distância, diminuir o tamanho do fluxo. Por quê? Para reduzir o custo de transporte, que não agrega valor ao produto. Todos esses custos são chamados de custos financeiros, pois o dinheiro investido fica parado, E custos também de peças devido a problemas de qualidade, que é gerado devido à falta de qualidade do processo produtivo. Então você pode produzir uma peça com a qualidade, com baixa qualidade. Ou seja, o custo para a produção dela foi o mesmo do que a peça boa. Só que ela vai ser vendida com sucata, Vai ser vendida por um preço muito menor. Então essa falta de qualidade está te gerando um custo. E esse custo tem que ser eliminado também. Na filosofia just-in-time devem ser considerados apenas custos de matéria-prima e custos de atividades que sejam realmente necessárias para a transformação desse produto. Ou seja, que vão resultar no produto final, que vai estar embalado, vai estar entregue no cliente. Ou seja, as atividades que geram valor agregado para o produto. Apenas essas que devem ser mantidas. Importante lembrar que as atividades que agregam valor são aquelas que tornam o produto ou o serviço mais valioso para o cliente. O valor é determinado pelo cliente em função da utilidade que ele vê ou que ele reconhece no produto que ele está adquirindo. Com isso, as atividades e materiais que não contribuem para a transformação desse produto, ou seja, que não agregarem valor ao produto, vão ser consideradas desperdícios. Então essa é a nossa definição de desperdício. É qualquer material ou qualquer atividade que não agrega valor ao produto. Mesmo as atividades que envolvam transporte de peça entre operações, contagem de materiais para você poder saber o nível de estoque, você faz a contagem, inspeção, para inspeção de qualidade, estocagem, retrabalho, você fez errado, tem que fazer de novo, de peças rejeitadas pela falta de qualidade. Como elas são atividades que não agregam valor, todas elas são consideradas desperdício e, portanto, devem ser eliminadas.
O aumento da eficácia está relacionado com a qualidade e, portanto, ela pode medir e acompanhar os resultados da implantação do Just-in-Time a partir de dois parâmetros indicadores de custo do processo produtivo: qualidade e produtividade. Lembrando que qualidade e produtividade, que até então, na lógica tradicional, eram conflitantes, aqui na produção enxuta vão ser os indicadores que precisam evoluir simultaneamente. Qualidade na visão do cliente, produtividade na visão da empresa. O cliente precisa enxergar o produto como tendo qualidade e a produção precisa enxergar o processo produtivo como tendo produtividade. Então esses são os parâmetros que a gente vai utilizar para medir os resultados da implantação do Just-in-Time. Se de fato ele, dentro desse processo de melhoria contínua, para a gente avaliar se ele está sendo benéfico, a gente vai avaliar o impacto que ele está tendo continuamente sobre a qualidade e a produtividade, lembrando que ambas sempre precisam estar em melhoria contínua. Então, a busca contínua por essa eliminação dos desperdícios permite tanto a melhoria da produtividade quanto a melhoria da qualidade nesse processo de melhoria contínua. Lembrando que quem vai buscar essas soluções vão ser todos os responsáveis pela produção, inclusive diretores, gestores e os próprios operadores, tá? Então todos têm que estar envolvidos nesse processo de melhoria contínua, buscando o quê? Aumentar tanto a produtividade quanto a qualidade. A segunda posição defendida por ONU é de que a eficiência deva ser melhorada ao mesmo tempo em cada estágio, considerando a fábrica como um todo. Nesse aspecto, ONU defendia que era possível produzir mais com a mesma força de trabalho. Ou seja, a eficiência total deve ser alcançada com zero desperdício. Uma vez que a gente elimina os desperdícios, isso começa a mostrar para a gente que a gente sempre foi capaz de produzir o mesmo ou até mesmo mais utilizando uma força de trabalho menor. Então, muitas vezes a gente consegue manter ou até mesmo aumentar a nossa produção com a redução da força de trabalho, simplesmente eliminando essas etapas que são consideradas desperdício, tá? Ou seja, que não agregam valor ao produto, e isso que é a busca da eficiência. A busca da eficiência daqui é simplesmente alcançada reduzindo os desperdícios. De acordo com a filosofia do Just-in-Time, os conceitos de produtividade e controle não podem ser considerados separadamente. Ou seja, um problema de qualidade que ocorra no início da fabricação terá resultados negativos ao longo de todo o processo produtivo, caso ele não seja identificado. Então, o controle ele precisa ser feito em todas as etapas. O operador precisa verificar a qualidade em daquilo que ele faz. Cada operador em cada uma das etapas. Com isso, você reduz as consequências em você só identificar o produto errado, o produto com baixa qualidade, no final, numa inspeção. Olha quanto que você gastou até produzir esse produto que vai ser vendido como sucata, Esse produto refugado. Então, o refugo, na lógica da produção enxuta, é um desperdício que ocorre justamente por quê? Porque a falha não foi identificada precocemente, Ela demorou muito para ser identificada, só sendo percebida no produto acabado. Olha todo o desperdício que a gente teve para produzir um produto que vai ser vendido num preço muito mais baixo. É essencial, portanto, que o problema no fluxo produtivo seja descoberto o mais cedo possível. Quanto mais tarde, maior serão os desperdícios, como tempo para tomada de decisão, desperdício com mão de obra, com materiais, com horas extras e inclusive com atraso na entrega do produto ao cliente. Olha, esse produto, pronto, terminamos, vai lá enviar para o cliente. Não, está com defeito, tem que fazer de novo. Olha o atraso que isso vai gerar para o cliente. Dessa forma, a produção enxuta busca eliminar os desperdícios, os quais se referem às atividades realizadas sobre um processo que não agregam valor para o cliente final, apenas aumentam o custo do produto. Todavia, Shingo, o então consultor da Toyota naquela época, que ampliou esse entendimento sobre os desperdícios, deixou de focar apenas numa redução de mão de obra e passou a considerar todas as atividades da organização. Shingo propôs uma forma de categorizar esses desperdícios e a gente vai categorizar justamente para facilitar
a sua identificação e, naturalmente, a sua eliminação, ou pelo menos redução, né? Quando não puder ser eliminado, de maneira sistemática e sustentável para a empresa, né? Assim foram criados 7 categorias. Então a gente tem os 7 desperdícios da produção enxuta, que estão mostrados na figura a seguir. Então tá aqui. Esses aqui são os 7 desperdícios, a gente vai detalhar cada um deles, mas é o desperdício por superprodução, desperdício por transporte, desperdício por estoque, esse daqui que a gente mais está falando, né? Desperdício por defeito, que é falta de qualidade, desperdício por processamento, que são os processos que não agregam valor, desperdício por movimento, aqui movimento de operadores, desperdício por tempo de espera em função de interrupções, né? Então, o que é o desperdício por superprodução? Superprodução é produzir a mais do que a demanda, né? Então, ocorre quando a produção ela se antecipa à demanda, gerando estoques de produtos acabados. Ela significa a produção antecipada ou então a produção em um volume superior àquilo que foi necessário, né? Que foi requisitado pela demanda. Quais são as principais causas da superprodução? Grandes áreas para depósito de materiais e de produtos acabados. E aí, como a área é grande, a gente quer diluir o custo de armazenamento. O que a gente faz para diluir o custo? Por produto. A gente ocupa o depósito inteiro, né? Para poder diluir o custo. Onde, na verdade, né, se a gente pudesse atender diretamente o cliente, a gente simplesmente eliminaria esse depósito. A gente deixaria de ter esse depósito. Ou daria um outro fim a ele. Mas como, né, normalmente a gente quer diluir esse custo de estoque, né, com a estocagem, o que a gente faz? A gente produz uma quantidade maior. Porque aí a gente dilui mais esse custo, né? Custo elevado de transporte. E aí, né, se o custo de transporte é muito grande, o que a gente tem que fazer? Produzir muito, né? Para colocar tudo num caminhão e transportar tudo de uma vez. Onde a solução, na verdade, seria utilizar outros tipos de veículos, né, que tivessem um custo de transporte menor. E aí isso permitiria que a gente diminuísse o tamanho do lote. Outro problema que a gente já conhece, né, que é o custo, né, o tempo de setup muito, muito grande, e isso força a gente a produzir lotes grandes, normalmente maiores do que a demanda. Problemas de planejamento e controle da produção em função da programação empurrada. Na programação empurrada, o posto de trabalho ele produz na sua máxima capacidade, independente de ter demanda ou não, né? Então ele vai produzindo, isso vai gerando estoque. Ainda que a gente use o MRP, a gente sabe que o MRP ele vai reduzir esse estoque. O MRP ele calcula as necessidades. Com isso a gente consegue reduzir esse nível de estoque. Ainda assim, como a gente produz baseado na previsão de demanda, né, o nosso MPS considera a previsão de vendas, não é isso? A previsão de demanda, a gente ainda tem uma produção para estoque, porque é uma produção baseada numa expectativa de venda. Então isso também gera estoques de produtos acabados, tá? E esse estoque da programação empurrada, ele vai ocorrer sempre que a gente não sincronizar, não coordenar a demanda e a produção, devido, né, a instruções pouco claras ou incorretas. Então, uma ordem incorreta que gera uma falta de sincronismo entre a produção e a demanda. Por exemplo, a produção acaba tendo uma taxa muito maior do que a da demanda. Isso vai propiciar a geração de estoques, né? Ou seja, um desperdício por superprodução. Ele é considerado o maior de todos os desperdícios e também a fonte de todos os outros desperdícios, pois tende a omitir problemas. E isso é uma prática muito comum. O que a empresa faz? Ela tem um problema, por exemplo, com a qualidade do produto. 10% de tudo que a gente produz com defeito. Então o que a gente vai fazer? Vamos produzir 10% a mais. Pronto. Não é isso? Imagina assim, a gente tem que produzir 1.000. Só que em média, 100 peças são defeituosas. O que a gente faz? Produz 1.100. Pronto. Aí dessas 1.100, em média 100 são defeituosas, só que 1.000 estão boas, não estão boas? Então essas 1.000 vão atender a demanda. Pronto, resolvi o problema. Não resolveu, né? Você usou uma superprodução. Você produziu a mais do que a demanda. Para quê? Para omitir o real problema, que é o problema de qualidade. Interrupção. Existe um risco da máquina parar de funcionar. Então vamos programar uma produção maior do que a necessária
Para quê? Para caso a máquina seja interrompida, a gente já tem uma quantidade extra em estoque, né? Que vai ser suficiente para atender a demanda, mesmo com essa interrupção. Resolvemos o problema? Não, a gente só escondeu o real problema, que é o problema de manutenção. Então, a superprodução ela acaba omitindo esses reais problemas. A filosofia just-in-time é praticada para produzir no momento certo e na quantidade certa. Ou seja, igualar a taxa de demanda com a taxa de produção. Então, a taxa de produção ela tem que ser igual à taxa de demanda. O tempo de ciclo tem que ser igual ao takt time. A gente chama isso de takt time. Se eles forem iguais, a gente não vai gerar estoque de produtos acabados. Ou seja, a gente vai produzir no momento certo e na quantidade certa, evitando assim a superprodução, que ocorre quando a taxa de produção é maior do que a taxa de demanda. Outro desperdício, o desperdício por tempo de espera, ocorre quando o material fica esperando para ser processado, por um erro na movimentação ou por ter um layout que foi inadequado e aí impede que esse material já fique disponível, ele tem que aguardar, por exemplo, um processo acabar para ele poder ser transportado. Imprevistos na produção, por exemplo, atraso do fornecedor, ou um atraso, uma interrupção de um posto de trabalho, né, de um equipamento que falhou, que quebrou, e aí ele acabou atrasando a entrega para o posto de trabalho seguinte. Tempo de espera pode ser ainda a ocorrência do aguardo de um funcionário para usar um equipamento. Então imagina que, por um erro, a gente programou o uso daquele equipamento por 2 funcionários no mesmo horário. Aí esse funcionário que já começou, né, e o outro que acabou de chegar, esse que acabou de chegar vai ter que esperar até o que o funcionário que começou a terminar para ele poder realizar a atividade dele. E isso gera um tempo de espera. Esse funcionário está ali esperando, está parado. Ele está improdutivo durante aquele tempo, justamente por conta de um erro de programação. Então, né, aqui, ó, novamente, né, o tempo de espera pode ser ainda a ocorrência de aguardo de funcionários por um equipamento até finalizar um trabalho, ou linhas de produção paradas por não terem sido abastecidas, né, por peças, está aguardando as peças chegarem ou ficarem prontas, máquinas paradas, esperando trocas de matéria-prima, ou então esperando reparo, ou então esperando a pessoa que vai fazer a manutenção, né, o reparo, ou esperando a equipe que vai mudar a configuração das máquinas. Então tudo isso gera um atraso. No caso, né, gera um tempo de espera, gera um desperdício por tempo de espera. Ou então a espera para receber novas informações. Isso também gera um desperdício, porque a produção não vai continuar enquanto essas informações não forem disponibilizadas. Ela pode ser dividida em espera do lote e espera do processo. Os 2 tempos de espera vão trazer desperdícios, né? Então, ou você aguarda o lote, ou você aguarda o processo ficar disponível. Como solução para as esperas, a gente tem a chamada de sincronização do fluxo de produção. A gente tem também o balanceamento das células de produção, que fazem uso dos operadores multifuncionais. Temos manutenção preventiva, para evitar a falha dos equipamentos. Temos também a garantia de confiabilidade do fornecedor, para garantir que ele entregue para a gente no momento certo e na quantidade certa. A eficiência no uso de equipamentos deve visar a eliminação de gargalos, que atrasam as operações seguintes. Porque lembrando que no just-in-time, quem tem que ser o gargalo é o mercado. Então qualquer recurso que seja mais lento do que o mercado precisa ser quebrado, né? Esses gargalos eles precisam ser quebrados, até que o mercado se torne o gargalo. Uma das ferramentas utilizadas para minimizar essas perdas por tempo de espera são os cartões Kanban, né? O sistema Kanban. Outro desperdício é o desperdício por transporte. Ocorre quando a gente movimenta materiais de maneira que não agrega valor ao produto final. Entretanto, elas são necessárias normalmente porque as instalações são muito grandes, né? Então o fluxo é desnecessariamente longo e isso gera um desperdício por transporte. Geralmente, se a gente conseguir transformar a nossa fábrica em célula de manufatura, a gente vai reduzir esse tipo de desperdício. Importante observar que esse transporte de materiais ou produtos não agrega valor. Normalmente o layout da fábrica é funcional, as máquinas são agrupadas por função. Nesse caso, podem ocorrer grandes distâncias entre diferentes operações, gerando um grande fluxo de materiais em transporte. Um layout mal projetado
contribui para uma grande, muitas vezes desnecessária movimentação de peças, equipamentos, estoques, gerando custos e desperdício. Então, assim, lógico, se a gente fizer um projeto adequado de um arranjo físico funcional, colocando, por exemplo, dois equipamentos que tenham um fluxo muito grande entre eles, próximo um do outro, né? E dois equipamentos que tenham um fluxo muito pequeno, afastado. Essa é um dimensionamento de layout funcional. Você pode, se não puder aplicar a célula de manufatura, você pelo menos dimensiona um layout funcional adequado para reduzir o fluxo, porque aí você reduz o desperdício com transporte. Mas muitas vezes isso não acontece. A fábrica ela vai crescendo e as máquinas vão sendo colocadas no espaço que tem disponível. Ou seja, o layout ele não foi pensado e depois realizado. Ele vai sendo construído ao longo do tempo, sem uma mentalidade de longo prazo, né? Sem uma escalabilidade, né? Um pensamento a longo prazo para tornar esse layout sempre eficiente. E aí, nesse caso, o que acontece? Aí o produto, né? Ele vem desse equipamento, aí desse equipamento vai para esse, depois volta para esse, depois vai para o outro que está lá do outro lado, depois vem para cá, depois volta para cá. Então ele cria um fluxo extremamente complexo e aleatório, gigante, que gera um custo de transporte, naturalmente, nesse caso, um desperdício. Então, ou tenta criar célula de manufatura, ou, caso não seja possível, pelo menos tenta criar um layout funcional mais bem dimensionado, né? Que privilegie essa redução do fluxo. Então, para evitar deslocamentos desnecessários, que geram desperdício de tempo e aumento de custo de transporte, as equipes de trabalho e de suporte devem estar próximas uma das outras. Pode-se utilizar o conceito do layout de célula de manufatura, né? O layout de tipo celular, que são as mini fábricas, né? As mini linhas de produção, no qual as máquinas são agrupadas para a fabricação de montagens completas, né? Reduzindo o trajeto percorrido pelos materiais em processo. Então ele vai ter um fluxo muito menor, só apenas dentro da célula. Consequentemente, a gente fabrica uma peça de cada vez. Essa célula organiza-se pelo fluxo do produto e ela tem um lead time pequeno, né? Então a gente pode fabricar uma peça de cada vez. A organização é pelo fluxo de produto e não por processo, né? Por produto. E naturalmente, como o fluxo é menor, o lead time vai ser menor também. Desperdício por processamento ocorre quando há uma realização de etapas do processo que não agregam valor ao produto. Nesse caso, as máquinas e equipamentos são utilizados de maneira inadequada para as operações. Ou seja, a gente realiza processamentos, ações, né, movimentos, que são desnecessários para o desempenho da fábrica. Por exemplo, esforços redundantes que não agregam valor àquilo que a gente está produzindo, né, seja produto ou serviço. As causas principais desse tipo de desperdício são procedimentos e atividades desnecessárias ou então superdimensionadas. Ou seja, o item ele subutiliza o recurso ou então é produzido em operações excessivas. Isso normalmente acontece quando a pessoa que é responsável por aquela operação ela não é adequadamente qualificada para aquilo. Você coloca uma pessoa qualificada, ela vai fazer o melhor uso possível daquele recurso. Porque, é lógico, existe um equipamento, existe um operador. Aqui a forma como a tarefa vai ser realizada, né, ela pode ser feita de várias maneiras. Mas existe uma maneira que é a melhor, não é? Ou seja, todas as outras formas são desperdício, né? Elas realizam a tarefa de uma maneira que gera um custo maior, gera um tempo maior. Ou seja, esse tempo maior, esse custo maior, essas ações a mais que são feitas desnecessárias geram esse desperdício por processamento. É um desperdício na forma ou na atividade em si, que pode ser eliminado, ou na forma como ela é feita. Então, alocação de uma mão de obra não compatível, utilização inadequada de equipamentos, né? Ou de equipamentos que foram dimensionados de forma inadequada. Então, aquele equipamento que foi escolhido não é adequado para aquela função. E aí você precisa adaptar aquele equipamento para uma tarefa que ele não foi, né, inicialmente projetado. Então isso tudo gera desperdício por processamento. Análise de desperdício por processamento propicia a identificação do que está sendo utilizado ou colocado à disposição do processo, que tem custos, né?
esses equipamentos, esses recursos, que geram custo para aquele processo, mas que não geram valor para o produto. Para solucionar esse tipo de desperdício, Toyota implantou como medida a eliminação de cargos intermediários de gerência e cargos de supervisão. Agora, essa responsabilidade de verificar a qualidade é atribuída pelo próprio operador. Então, aqui é um exemplo de um processo que era um desperdício na visão da produção enxuta. Para que a gente vai manter um supervisor de qualidade, ou seja, uma operação de supervisão de qualidade, um processo de supervisão de qualidade, se quem vai verificar agora a qualidade é o próprio operador? Então você eliminou uma etapa, um processo. É importante observar que os problemas de qualidade ocorrem tanto na geração de defeitos, quanto na produção de itens com qualidade acima da necessária. Para o Toyota, o funcionário tem a função valorizada ao aprender a executar todas as etapas da produção na sua célula, além de ter a função de supervisionar, as suas próprias atividades. Então ele tem que ser multifuncional, ele tem que ser capaz de operar todas as máquinas. Além disso, é ele que supervisiona a qualidade e realiza a manutenção preventiva. Essas medidas permitiram a compreensão do processo como um todo. Então o operador, nessa lógica da produção moderna, da produção enxuta, ele tem conhecimento sobre todas as etapas do processo produtivo, diferente da visão tradicional, em que o operador ele só sabe executar uma única função. Desperdício por movimento é relativo à interação entre o operador, as ferramentas, a máquina, o material em processo, ou seja, está relacionado a aspectos ergonômicos, a relação desse operador com o seu ambiente de trabalho. Então, esse desperdício por movimento, ele está relacionado ao movimento interno dos operadores nas estações de trabalho, enquanto realizam as suas tarefas em função do posicionamento das ferramentas, em função do arranjo físico, em função da localização desses equipamentos, em função dos aspectos ergonômicos, ou seja, da forma como esse operador precisa interagir com essas máquinas. Então é isso que vai causar, caso as ferramentas estejam mal localizadas, caso o equipamento ele tenha um layout inadequado, a própria pós-trabalho tem um layout inadequado, ou esse equipamento não leva em consideração aspectos ergonômicos que facilitem o uso dele pelo operador, tudo isso vai gerar um desperdício por um movimento. Imagina que você coloca uma ferramenta que você sempre usa muito distante de você. Isso vai gerar um movimento desnecessário. O certo seria você colocar essa ferramenta próximo. Então isso é só para entender, de maneira geral, o quanto que um posto de trabalho mal organizado gera de desperdício, nesse caso, por movimentação do operador. Geralmente elas ocorrem devido a problemas do layout, como obstáculos no caminho do operário, e aí ele precisa desviar desses objetos que estão espalhados, que estão mal posicionados na fábrica, ou então padrões ergonômicos inadequados e itens perdidos. Então imagina que o certo é você usou a ferramenta, coloca ela sempre no mesmo lugar. Se não existe esse hábito, a tendência é que essa ferramenta suma. E aí, quanto tempo que ele perdeu, que ele desperdiçou, tendo que procurar a ferramenta? Então isso naturalmente vai gerar um desperdício. Aqui a gente pode utilizar o estudo de tempos e métodos. Lembrando que estudo de tempos e métodos é lá do Taylor, tá? Só que a gente pode trazer para cá justamente para tentar reduzir esses movimentos desnecessários. E aí reduzir o desperdício por movimento, tá? Além disso, é bem comum, nessa lógica da produção enxuta, a gente aplicar a filosofia do 5S, que busca justamente você educar esse operador para organizar seu ambiente de trabalho, manter as coisas sempre no lugar correto, manter tudo organizado, tudo limpo, manter próximo aquilo que de fato ele vai usar. Então todos esses sensos que são comuns lá da cultura japonesa, que a produção enxuta ela vem da cultura japonesa, elas tentam ser trazidas aqui para o Ocidente, tentando aplicar a filosofia do 5S. É lógico que com adaptações, porque, por exemplo, aqui no Brasil a cultura naturalmente é diferente da cultura japonesa. Mas ainda assim,
o 5S ele busca padronizar essas tarefas. Para quê? Para eliminar ou pelo menos reduzir o desperdício pelo movimento desnecessário do operador. Outro desperdício é o desperdício por defeitos, está relacionado à falta de qualidade. Então ele ocorre quando há a produção de itens fora das especificações e fora das necessidades dos clientes, sejam esses clientes um posto de trabalho cliente, que está verificando a qualidade do que o posto de trabalho anterior produziu, ou seja, o cliente externo, né? O cliente, a empresa, né? Ou o cliente final que a gente está atendendo. Gerando com isso desperdícios de materiais, desperdícios de uso de mão de obra, desperdício no uso de equipamentos, na movimentação desses materiais, na armazenagem desses materiais defeituosos, na inspeção de produtos, retrabalho, refugo. Então tudo isso é consequência quando você utiliza aquela etapa de supervisão. Então você tem uma etapa de supervisão, todo esse custo gerado por esse produto defeituoso vai gerar um desperdício por defeito. Uma vez, agora, a partir do momento que a gente aplica a qualidade total, em que todos os operadores verificam a qualidade daquilo que fazem, a gente consegue identificar mais rapidamente esse defeito, consequentemente a gente reduz, teoricamente elimina o desperdício por defeito. Desperdício por defeito ocorre quando os processos são inadequados, então as técnicas aplicadas não são as corretas para aquele tipo de operação, né? São chamadas de falhas no processo, por falta de treinamento do operador, ou produtos danificados ou materiais que já vieram defeituosos. Nesse caso, né, quando ocorre o defeito, a gente tem duas opções. Ou tenta retrabalhar a peça, né, peça retrabalhada, ou então, se não tiver jeito, a gente descarta a peça. Ou então tenta vender como sucata, né? Em todo caso, a gente vai aumentar o custo de produção, sem agregar valor, porque esse produto não vai ser vendido ao preço que deveria ser, né? Nesse aspecto, o conceito de produzir com qualidade passou de eliminar peças com defeito para produzir peças sem defeito. E essa é a mudança de paradigma. Enquanto nas fábricas tradicionais a gente produzia mais, né, como eu falei, superprodução. E aí aquelas sem defeituosas, né, no exemplo que eu dei, a gente descarta. Pronto. Isso significa o quê? Na fase de supervisão, nessa etapa de supervisão, a gente identifica as peças com defeito e elimina elas. Agora não, agora a gente não quer esse desperdício. Para isso a gente vai produzir peças sem defeitos. É o zero defeito, né? É a qualidade total garantida pelos operadores que verificam a qualidade no que eles fazem. Existem métodos de controle de qualidade, tá? E mecanismos à prova de falha, como o Poka-yoke, é um método bastante conhecido. Eles são dispositivos que a gente pode utilizar junto às máquinas para que a própria máquina já identifique para a gente quando essa falha ocorre. Então, não sei, a gente coloca uma balança, coloca um molde, ou coloca qualquer dispositivo que possa fazer com que a máquina identifique essa falha no momento que ela ocorre. Então, isso é chamado de Poka-yoke. São esses dispositivos de projeto que são usados, né, para orientar o processo de execução, impedindo que ocorram procedimentos errados durante a execução. Então ele impede, né, no momento em que ele interrompe, né, ou ele sinaliza essa falha, ele está impedindo que esse produto defeituoso siga para a próxima etapa. A gente pode utilizar também o controle estatístico de processo, também chamado de controle estatístico da qualidade. Lembrando que o controle estatístico da qualidade também é uma ferramenta anterior à produção enxuta, tá? Qual era a outra que a gente falou também? O estudo de tempos e métodos. Veio lá do Taylor. E outra que a gente está usando aqui é o controle estatístico de processo, também chamado de controle estatístico da qualidade, também é anterior à produção enxuta, tá? Mas a gente pode naturalmente trazer essas ferramentas tradicionais para nos ajudar, né, ajudar esses operadores a identificar as falhas, justamente para evitar que ocorra o desperdício por defeitos, tá? Outro desperdício, né, por fim, o sétimo desperdício, e é o que a gente mais comentou aqui nesse curso, está mais relacionado com PCP, é o desperdício por estoque.
Então ele ocorre devido ao excesso de matérias-primas, né, excesso de inventário de matérias-primas, fazendo com que a empresa fique com um elevado nível de estoque. E isso vai atingir o seu capital, porque o estoque é um capital, né, é um dinheiro que está parado, não está gerando ganho. Normalmente ocorrem porque os fornecedores não conseguem entregar no prazo, ou o sistema de estoque da empresa não está de acordo com o estoque real. Então isso aqui são exemplos de incertezas, que faz com que a gente tenha que manter um estoque de segurança. Ou a incerteza em relação ao fornecedor, né? Ou uma incerteza em relação ao nosso nível real de estoque. Então, se com frequência o valor que está no sistema, né, de informação não bate com o valor real, isso faz com que a gente acabe mantendo um nível maior do que o necessário, justamente para reduzir os impactos dessa incerteza. E é lógico que, se a gente está mantendo uma quantidade a mais do que é necessária, a gente está desperdiçando, né? Esse desperdício está então relacionado com a estocagem de peças ou produtos semi-acabados em quantidades maiores do que é necessária. Além da imobilização do capital da empresa, né, existem outros custos trazidos com o desperdício por estoque, como uma utilização não adequada de espaços, a gente vai ter que ter espaço para armazenamento, omissão de falhas no fluxo de processo, a gente já falou isso. Produz a mais, mas isso acaba omitindo a real falha, né? E custos relacionados com estocagem, o custo de estoque, lógico, né, que vai gerar um custo maior para a produção. É importante observar que esse desperdício está relacionado com todos os outros 6, pois todos os outros desperdícios vão levar, de alguma forma, à geração de estoque, né, em diferentes pontos do processo produtivo. De forma geral, os estoques podem esconder problemas, como refugo, quebras de máquinas, tempo de preparação muito longos, paradas de máquinas, interrupções. Então, tudo isso a gente acaba omitindo quando a gente trabalha com estoques grandes. Então, a ideia produz a mais, porque, né, vai que. Onde, na verdade, o objetivo deveria ser reduzir os refugos, reduzir as quebras, reduzir o tempo de setup, reduzir as interrupções. Esse deveria ser o objetivo, porque com isso você está aplicando de fato a produção enxuta. Com isso você vai reduzir os desperdícios gerados em decorrência dessas falhas. Com a redução do nível de estoque ao mínimo, a gente elimina estoques em processo, permitindo identificar as causas de produtos defeituosos, de quebra de máquina, de retrabalho, despreparo de operadores, problemas de padronização, arranjo físico inadequado, uma quantidade produzida acima ou abaixo da necessária. Então, quando a gente produz exatamente o que é necessário, aí vai ficar evidente os reais problemas. E esses são os reais problemas. Esses são os problemas que precisam ser solucionados. Por isso que os outros desperdícios, né, que geram esses problemas acabam indiretamente fazendo com que a empresa gere estoque, justamente como uma forma de se proteger desses problemas. Mas, na verdade, ela só está gerando desperdício. Né? O correto, né, como a gente falou, seria, de fato, a gente solucionar esses problemas. Ou seja, aplicar uma qualidade total, fazer manutenção preventiva, fazer certo da primeira vez, treinar os operadores, criar rotinas padrões de operação, por exemplo, usando o 5S, como eu citei, usar um arranjo físico, ou, se for funcional, em que os recursos que têm maior fluxo fiquem mais próximos. Para quê? Para não ter esse grande fluxo, esse desperdício por transporte, que acaba forçando que os setores mantenham um estoque maior de produtos intermediários. Ou então, se possível, a célula de manufatura, né? Ou, né, a falta de sincronismo entre a produção e a demanda, o que vai gerar, né, ou atraso ou excesso, né, superprodução, em que a gente vai ter estoque de produtos acabados. Deve-se lembrar que apenas quando o material for acionado ao produto acabado que ele terá valor agregado. Apenas quando o material for adicionado ao produto acabado que ele terá valor agregado. Ou seja, material que está em estoque não tem valor. Apenas o material que foi incorporado ao produto acabado, que foi vendido. Esse sim tem valor. Por isso que os itens em estoque não agregam valor e, por conta disso, né, são considerados desperdícios. Portanto, devem ser eliminados.
Portanto, produção com peças intermediárias adicionam perdas de estoque, né, à produção. Assim, a filosofia do trabalho no Just-in-Time prevê que a produção sem peças intermediárias pode minimizar as perdas e acelerar o lucro. O aumento do giro de estoque vai reduzir a necessidade de capital. Se a gente produz lotes menores, com estoques menores, a gente está reduzindo necessidade de capital, né? Assim, a filosofia Just-in-Time, quando implementada nas fábricas, contribui para a redução de estoques, né? O estoque de matérias-primas é mínimo, suficiente para algumas horas de operação. Além do produto produzido não ficar em estoque, uma vez que ele vai seguir diretamente para o cliente final. Para isso, fornecedores devem ser treinados para realizar entregas em pequenos lotes na frequência necessária, no momento necessário. Uma prática comum é justamente a gente reduzir o número de fornecedores para um pequeno grupo que, de fato, entrega para a gente com a confiabilidade que a gente precisa. Se a gente mantiver um número muito grande de fornecedores, imagina que a gente tenha 2 ou mais, né, fornecedores de um mesmo material. Eles não produzem exatamente o mesmo material. Então a gente teria que criar uma etapa para inspecionar o material do fornecedor. A gente teria que ter adaptações em função de qual dos fornecedores que a gente está adquirindo, né, que a gente está comprando. Então a logística, né, ensina para a gente que uma prática comum é reduzir os fornecedores ao mínimo. E isso vai reduzir para a gente, naturalmente, os custos relacionados a essas adequações, né, essas verificações dos materiais de diferentes fornecedores. Entretanto, quando a gente reduz o número de fornecedor, isso gera para a gente uma vulnerabilidade maior ao fornecimento, porque a gente deixou de ter fornecedores alternativos. A melhor forma de prevenir essa situação é uma escolha cuidadosa dos fornecedores, deixando de ter como critério o simples, qual é o fornecedor mais barato, né? O que seria um critério baseado no custo, né? No preço do produto adquirido, e passa a utilizar um critério mais abrangente, que considere não só o custo do produto, como também o custo da falta do produto, né? Porque isso também gera um custo. E, naturalmente, se a gente quer aplicar o Just-in-Time, vai ser mais útil a gente tentar manter aquele fornecedor que tem a maior confiabilidade. Aquele fornecedor que de fato, aplica o Just-in-Time. Porque com uma relação de longo prazo com esses fornecedores, né, a gente vai ter uma garantia muito maior do recebimento do produto, com a qualidade certa, no momento certo, na quantidade certa, né? Ou seja, com isso a gente reduz os riscos, né, associados a essa vulnerabilidade, normalmente com esse relacionamento de longo prazo com fornecedores. Então a melhor forma de prevenir a situação é uma escolha cuidadosa de fornecedores, os quais devem assegurar a qualidade e a confiabilidade desse fornecimento. Importante observar que o sistema Just-in-Time, como os outros sistemas de PCP, ele também apresenta riscos. Por trabalhar com recebimento de matéria-prima somente quando for utilizá-la, qualquer atraso desse fornecedor vai ter um impacto no prazo de entrega. Então, uma vez que, na verdade, qualquer atraso em qualquer etapa, mas aqui falando especificamente do fornecedor, a gente precisa ter um fornecedor confiável. Se não tiver, o Just-in-Time não vai dar certo. Ou, pelo menos, a gente vai ter que manter estoque de matéria-prima, né? De peças e matérias-primas que são compradas de fornecedores. Senão, a gente não vai garantir os prazos para os nossos clientes. Ainda assim, o foco na redução de estoques. Então, ainda que, né, a gente não consiga aplicar o Just-in-Time ideal, só de pensar numa redução de estoques, isso já vai reduzir o custo de maneira geral, em função da redução do espaço, do dispêndio de compra e matéria-prima em excesso, né? Diminuição de risco de produtos finais encalhados. Então, como a gente produz para atender a demanda, a gente vai reduzir chances de ter produtos finais que não foram vendidos, que ficaram encalhados. Logo, a vantagem do Just-in-Time está na agilidade e na redução de custos que ocorrem ao longo da cadeia produtiva. As plantas elas passam a ser dimensionadas em células de manufatura, na quais os fornecedores são alocados para fornecer em pequenas quantidades, em um fluxo contínuo, otimizando o uso do espaço, né? Então, geralmente, a produção enxuta ela usa um espaço menor,
comparando com a planta de uma produção tradicional. A partir dessa lógica do just-in-time, pode-se obter as seguintes vantagens com a sua implementação. Rápida conversão dos materiais, então a gente reduz lead time, reduz trabalho em processo, que é aquele work in progress, WIP, reduz o espaço e o manuseio, rápida resposta a problemas, então a gente consegue rapidamente identificar os problemas, redução de rastreamento e agendamentos, maior responsabilidade atribuída ao operador, melhor qualidade, menores desperdícios e menores retrabalhos, além de uma melhor resposta ao mercado e uma melhoria de atitude. Por outro lado, quais são as desvantagens do just-in-time? Que é o que impede que a gente aplique o just-in-time de uma empresa. Quando que essa dificuldade ocorre para produtos cuja demanda, como eu falei no início, é imprevisível e tem grandes oscilações, tipicamente uma demanda sazonal. Nesse caso, se a gente estiver lidando com uma demanda pouco previsível com grandes oscilações, muito provavelmente a gente não vai conseguir aplicar o just-in-time, tá? Então ele é útil, ele é a melhor alternativa quando a demanda é previsível e é estável. Se a demanda é previsível e estável, melhor alternativa é o just-in-time. Se não, a gente vai ter que voltar àquela nossa lógica empurrada do MRP, fazendo uso de alguns dos benefícios da produção enxuta, né? É lógico que a gente vai tentar reduzir desperdício, podemos usar uma ou outra ferramenta adaptada, mas o just-in-time original, né, convencional, que faz a produção puxada, muito provavelmente a gente não vai conseguir aplicar. E um outro problema é justamente essa dependência com os fornecedores. Como são poucos, a gente precisa que eles garantam o fornecimento de materiais. Se a gente não tiver fornecedor confiável, também vamos ter uma grande dificuldade de aplicar o just-in-time. Dessa forma, o sistema just-in-time pode ser aplicado em qualquer tipo de empresa, com algumas ressalvas, né, considerando que a sua implantação pode se tornar complexas nessas empresas em que a demanda apresenta grandes oscilações, porque isso vai dificultar o dimensionamento da capacidade para atender essa demanda de maneira imediata, né, em just-in-time, né, na quantidade e no momento que ela precisa. Quando a demanda está baixa, tudo bem, mas quando a demanda está no pico, está alta, como é que você vai conseguir ter capacidade para atender essa demanda? Segundo o ONU, na produção enxuta, os fornecedores entregam lotes racionalizados, ou seja, de acordo com as necessidades, tornando o trabalho fabril mais leve. Por quê? Porque não lida com uma quantidade muito grande de material. Importante lembrar que a estocagem é uma prática desagregadora de valor, pois os custos associados à sua existência vão ser repassados para quem? Para o preço do produto, né? Vai ser repassado para o consumidor. E isso vai tornar a empresa menos competitiva. A redução dos estoques, né, por meio de acordos com o fornecedor, reduz o custo com a manutenção de estoques. Além disso, esse modelo vai permitir a redução dos custos da empresa, de uma maneira geral, com a redução do setup, que a gente já sabe que é a preparação da máquina entre um lote e outro, né? E também a redução do lead time, que é o tempo desde a entrada do material até a saída do produto final. Despesas com manutenção de equipamentos também vão reduzir, desperdícios com movimentações, com transporte desnecessário e com a estocagem. Logo, a produção enxuta, ela consiste em um conjunto de práticas e de ferramentas, métodos, que vão proporcionar um valor preciso ao consumidor. Então, de fato, a gente vai ter o conhecimento e as práticas que agregam verdadeiramente valor ao produto. Então, a gente vai ter, com a simplificação, a gente vai ter uma facilidade muito maior de identificar quais são, de fato, essas etapas agregadoras de valor. Com isso, a gente obtém produtos ou serviços com melhor qualidade, poucos defeitos, com menor esforço humano, ocupando menos espaço, com menos capital investido e menos tempo, quando comparado aos sistemas de produção em massa tradicionais. Resumindo, produção enxuta tem como objetivo produzir mais com menos, atraindo com isso cada vez mais as empresas que buscam alternativas para os sistemas tradicionais, visando reduzir custos e aumentar a agilidade, a resposta, reduzir o lead time, né? Aumentar a resposta dos seus processos produtivos
às necessidades do mercado, tá bom? Então, fechamos esse vídeo. Essa foi a nossa última videoaula aqui do canal do YouTube, né? Desse nosso curso do YouTube. Lembrando que, uma vez que a gente estudou diferentes sistemas de PCP, estudamos MRP, estudamos OPT, estudamos Just in Time, significa que a gente não precisa se focar em apenas um deles. A gente pode, consequentemente, como a gente conhece os três, a gente pode adaptar essas ferramentas que a gente aprendeu, esses conceitos que a gente aprendeu, de cada um deles para a realidade da nossa empresa. Ou seja, a questão não é qual deles a gente vai usar, e sim de que forma a gente vai tentar se beneficiar dos três para conseguir, para a nossa empresa, né, para nossa empresa, obter o melhor resultado possível. Tá bom? Então, fechamos esse vídeo, fechamos esse curso aqui do YouTube. Nos vemos num próximo curso, né? Na verdade, essa é a última aula de conteúdo. A gente tem ainda uma última aula de questões, mas a gente encerra então esse nosso conteúdo de PCP aqui do YouTube. Nos vemos então no próximo curso. Valeu!